Tudo bem. Primeiramente, agradecer a oportunidade e até peço desculpas, estou na rua, que trabalhar no departamento de homicídios é uma vida sem regras, né? Então, tinha programado com vocês e tive que ir a Novo Hamburgo executar uma prisão importante daquele caso em que vitimaram uma mulher simulando um assalto. Faltava o quarto integrante da organização criminosa que foi preso hoje. Então, estou acabando atendendo vocês ali da via pública. Caso tenha barulho, por favor, me avise, né? Não, tranquilo, tá tudo certo. Bom, essa é uma delegacia muito importante, né, no que diz respeito à segurança pública, porque ela trata justamente sobre esses crimes graves, né, os crimes de homicídios que acontecem no Rio Grande do Sul. Acredito que um dos casos mais emblemáticos que você trabalhou nesse ano de 2024, a gente está se aproximando do final do ano, né? Então chega novembro, a gente já começa a relembrar alguns casos importantes que aconteceram no estado. Olha, eu acredito que o caso mais emblemático desse ano, pelo menos o que mais chocou a população gaúcha, foi o caso daquela mulher que roubou um bebê no ventre da própria mãe. Eu acho que é algo surreal, algo que foge da imaginação dos seres humanos, né? De fato, quando nós chegamos no departamento de homicídios, a gente fez um estudo e chegamos à conclusão que grande parte, o óbvio, mas que a gente precisa de números para comprovar o óbvio, né? Às vezes o óbvio precisa ser dito, que grande parte dos homicídios que ocorriam em Porto Alegre, na região metropolitana, nas áreas de abrangência do DHPP, eram praticados por organizações criminosas, né? E com isso nós focamos de forma dura no combate aos homicídios praticados por organização criminosa, trazendo algo um pouco mais inovador, que era a responsabilização, claro, do atirador, do assassino, mas buscando sempre a responsabilização do mandante e até mesmo da liderança da organização criminosa, que por vezes, de alguma forma, se beneficiava com esse ato, né? E o resultado disso são números muito felizes, que a gente vê uma diminuição dos homicídios causados por organização criminosa, porque os mandantes, quem realmente tem condições no crime, quem consegue auferir lucro no crime, começou a ver que matar na área de abrangência do DHPP e no Rio Grande do Sul estava sendo uma tarefa muito cara para eles, muito árdua, que eles eram responsabilizados, eram isolados, eram punidos, gastavam com advogado, receberam novas condenações, novas preventivas. E com isso sobrevém, me parece, a relevância dos homicídios, aqueles que são fatos da vida, que a gente chama, que são derivados de uma cultura talvez beligerante do brasileiro, de conflito e de guerra, e por vezes até de um estado mental, de um problema psicológico, psiquiátrico, de uma raiva que toma conta do cidadão. E esse caso ficou com a divisão de Porto Alegre, a minha até a metropolitana, mas posso dizer que talvez esse caso seja assim, o mais emblemático que nós pegamos no ano, né? Um caso, eu costumo dizer, é um caso que a gente não encontra um seriado no Netflix com tamanho requinte de crueldade, de uma mulher que mata uma mãe grávida, faz uma incisão perfeita, retira o feto, se suja de sangue nas partes íntimas com o sangue do feto e procura o hospital para dizer, eventualmente, que o feto era seu e que ela tinha dado à luz para que reanime, porque queria tomar a criança, roubar a criança, né? E infelizmente a criança não sobreviveu, acabou que o laudo do IGP, até ontem o delegado Carrijo fez a conclusão do inquérito inicial e concluiu que a criança não chegou nem a nascer com vida, né? Provavelmente morreu quando a mãe foi morta ou nessa incisão, né? Isso é um caso muito triste. Recentemente também sobreveio o caso de Canoas, o qual trabalhei muito arduamente, que também é outro caso desses de novela, né? Que é um caso trágico onde um médico mata a sua esposa e ele, com conhecimento médico, simula uma morte natural e simula de uma forma tão perfeita que ele consegue com que a SAMU ateste a morte natural. Quando nós chegamos, a partir da desconfiança da família, para fazer o local, já havia um carro da funerária para recolher o corpo, né? Talvez se nós demorássemos meia hora a mais para chegar, teria ocorrido o crime perfeito, vitimando uma menina jovem, uma enfermeira, trabalhadora, alguém que não merecia passar por isso e que deixa também um filho de 2 anos. É um negócio muito triste. É um termo que é utilizado no meio jurídico, requinte de crueldade, utilizado na prática desses crimes. Nesse caso, eu diria mais do que isso. Eu diria que, desculpem a analogia, mas me compreendam bem, me parece, o médico parece que usou perícia em matar. Ele esconde zolpidem num sorvete, que é um remédio indutor de sono, que precisa ser prescrito com tarja preta, sabedor de que a sua esposa gostava de sorvete, oferece o sorvete com zolpidem, induz ela ao sono,
com ela já dormindo, ele aplica nela um acesso venoso, ele faz nos pés, porque ele sabia que se fizesse no braço, ia ficar a marca da incisão ali, e seria difícil que o médico que fosse atestar a morte não percebesse. Então ele faz um acesso venoso nos pés, próximo à região do meio dos dedos, assim, na parte superior do pé, e lá ele aplica a mesma substância que foi utilizada no caso do menino Bernardo, o midazolam, né, para que ela não acorde, para que ela permaneça sono profundo, não sinta dor, e depois do acesso ele aplica o Sucitrate, se não me engano o nome da medicação, que gera a parada cardíaca, que faz com que ela pare de respirar e ela morra. Ele passa a noite com ela morta, acorda de manhã, ou talvez nem tenha dormido, e liga para a SAMU para comunicar que ela tinha morrido de causa natural. A SAMU chega e atesta o óbito por o infarto agudo do miocárdio. Então é um caso assim desses, aqueles que a gente não esquece, mas também é um caso que faz a gente se lembrar do motivo pelo qual nós procuramos a polícia como vocação, né? Aí você fala sobre vocação, e quando a gente lembra do termo médico, da profissão médico, a gente lembra daquela pessoa que visa salvar vidas, ela faz um juramento, né? No momento da sua formatura, ela faz um juramento que ela vai salvar vidas, vai fazer de tudo para salvar vidas e vai utilizar medicamentos como uma forma para isso. E a gente vê ele fazendo completamente ao contrário, né? Um ato completamente absurdo. E mais, a história não para por aí, porque o nosso início na investigação, sabedor do que havia acontecido, era por óbvio conseguir a prisão preventiva, que teve apoio do Ministério Público, do Judiciário de Canoas, que foram, a nosso ver, excelentes na celeridade da decisão, porque tu imagina um cidadão com a perícia em matar, como a gente diz, com a capacidade de matar sua esposa, atendendo no SAMU, com a sua capacidade psicológica totalmente abalada, sabedor de que a polícia traz dele. Então ele era um risco à ordem pública. Mas tirando ele de circulação, a investigação continuou, e nós cumprimos mandados de busca num apartamento que ele tinha na Marquês do Pombal, uma área nobre de Porto Alegre, e a quantidade de medicamento apreendido, desviado, é incomensurável. Os policiais perderam mais de 6 horas para conseguir catalogar o auto de apreensão, a quantidade de drogas medicamentosas sem procedências, vencidas, que ele tinha em seu poder. A gente não consegue ainda, conseguimos, claro, solicitar a quebra também de celulares, de computadores, para tentar entender, mas a gente não consegue mensurar nesse momento o que ele era capaz de fazer com tanta droga desviada de hospitais, provavelmente, ou da própria SAMU, conforme a nota que nós recebemos da própria SAMU, nota pública, o que ele fazia com esses medicamentos e tentar descobrir se ele lesou mais pessoas no decorrer dessa carreira dele. Era justamente isso que eu ia lhe perguntar. Será que ele utilizava esses medicamentos como forma de cometer homicídios, assim como cometeu com a própria esposa, né? A gente não duvida. A gente não pode afirmar algo, seria muito temerário afirmar. Claro. Mas o que a gente pode afirmar é que nós temos o dever de investigar a fundo isso, né? A fundo isso. Volto a dizer, são casos como esse, não que o caso do homicídio com crime organizado não seja importante, ele é muito importante, porque em que pese a sociedade pense, mas quem morreu também era criminoso, e a gente sabe aquele pensamento meio vago e meio fútil, às vezes tem mais que morrer mesmo, aquele pensamento, mas é o homicídio do crime organizado que gera o que a gente fala na linguagem policial, o repique, que gera o conflito, a guerra que se impõe nas comunidades mais carentes, onde mais precisam ter acesso à liberdade de caminhar nas ruas, onde tem maior dificuldade, e acaba às vezes com um território, uma área boa, quando há um conflito. Então ele é muito importante. Só que esse tipo de caso nos chama mais atenção porque a vítima nunca se colocou na condição de vítima. A vítima não pegou uma arma na mão e foi traficar, a vítima não agiotava pelas ruas emprestando dinheiro do narcotráfico sem pagar, a vítima não comprou drogas, se viciou e cometeu furtos e não pagou, a vítima não se colocou na condição de vítima. Então é aquele caso que de fato choca por óbvio a sociedade, por isso que deu tanta repercussão, a gente vê dia após dia, cada dia uma capa de jornal nova com o caso, mas claro, choca a nós também que antes de sermos policiais somos cidadãos, somos pessoas, né? Somos pessoas de bem, como eu digo assim, hoje, eu não sei se eu estou aparecendo na imagem ou só no áudio, tá aparecendo, né? Sim. Quem vê a minha imagem vê um cara que saiu para trabalhar, não deu tempo nem de colocar terno e gravata para atendê-los, ou a roupa da polícia, atividade discreta, vai prender e tal. Nós somos um cidadão como qualquer um, e por óbvio a gente também entende e sente e consegue absorver a dor que a família vem passando, né? Inclusive fez alguns protestos, não contra o trabalho policial, graças a Deus eles perceberam a qualidade e o nosso esforço, mas contra o ocorrido, que de fato é bárbaro, né?
Pois é uma barbaridade que aconteceu. Agora, eu queria fazer uma ênfase também sobre uma forma de atuação da Polícia Civil que eu acho muito acertada, porque o tráfico de drogas, ele visa o lucro financeiro. O traficante, ele quer cada vez mais ter posses e cada vez mais a questão financeira é o que prevalece. Porém, esse trabalho de descapitalizar o tráfico, né? As ações voltadas para isso, para tentar desmotivar essas quadrilhas, isso a gente tem percebido nos últimos tempos por parte da Polícia Civil, e você inclusive fez ênfase a esse trabalho no início da sua fala, né? Exato. Não, isso vem num projeto do nosso diretor Mário Souza, em concordância com a chefia de polícia e com a Secretaria de Segurança. Quando nós assumimos o departamento, nós apresentamos um projeto que foi aprovado e, graças a Deus, hoje está sendo até louvado pelos números que nós estamos apresentando, né, no sentido da busca sempre pela responsabilização do topo da cadeia criminosa e sobre diversos aspectos, tanto no indiciamento como líder, às vezes como mandante, né, tanto na questão de isolamentos em presídio, em parceria, em convênio com a SUSEP, tanto com as saturações que a gente faz em parceria com a Brigada Militar na área de atuação desse criminoso para diminuir o lucro financeiro, mas também, como tu bem frisou, inclusive com a inauguração, nós somos, se não me engano, não quero estar enganado, mas eu acredito que nós somos o primeiro departamento de homicídios do país a ter uma delegacia de lavagem de dinheiro interna criada e atuando e já fazendo operações, justamente para poder focar na lavagem de dinheiro dos criminosos que ordenam e fomentam a prática de homicídio no Estado. E a gente não há dúvida, não existe coincidências no crime, né? Eu costumo dizer, na época que dava aula na Cadepol da investigação criminal, eu costumava dizer, a gente tem uma frase muito conhecida, né, um jargão popular que diz que nem tudo que parece é. Mas na investigação criminal é o oposto. Na maioria das vezes, o que parece realmente é. Então, quando a mulher tem problema em casa com o marido, ela aparece morta, na maioria das vezes, estatisticamente, foi o marido. O cara que tem problema com a drogadição aparece morto, na maioria das vezes, se comprova posteriormente que o problema foi a relação com o tráfico e ele foi morto a mando do tráfico. Vocês concordam, conseguem compreender isso? Sim, sim. E o mesmo a gente diz quanto aos números. Não há dúvida que se há uma diminuição e uma baixa nas mortes praticadas por crime organizado, é evidente que é um acerto nessa nossa política, nesse nosso protocolo, que a gente costuma dizer, da dissuasão focada, mas daí fica um pouco longo para explicar para vocês aqui no tempo. Eu teria que chamar o diretor Mário, que é especialista, Sim. escreve teses ali sobre tese de doutorado sobre dissuasão focada, que é da onde a partir da onde a gente criou juridicamente esse escopo de protocolo. Eu não tenho dúvida de que isso é reflexo sim, de um trabalho integrado em todas as forças de segurança pública com base nesse protocolo. Eu não tenho dúvida, não há coincidências nisso. Tanto que esse mês, independente da pauta da entrevista, não foi o melhor mês nosso, não foi um mês bom em números, mas eu sabia que a pauta não seria crimes praticados por crime organizado, porque sobreveio fatos da vida. Aquela coisa assim da briga, o passional, justamente porque há uma diminuição sim nos crimes praticados pelo crime organizado aqui no Estado. Bom, delegado, deixa eu agradecer a sua disponibilidade. Nosso espaço aqui está chegando ao fim, encerrando aqui o nosso programa. Mais uma vez o senhor conversando com a Rádio Acústica FM. Eu costumo dizer que é importante, quanto mais nós falarmos sobre segurança pública, mais a gente vai conseguir conscientizar a população, mais a gente vai conseguir demonstrar os serviços que estão acontecendo e mais a população vai conseguir colaborar com as forças de segurança. E para nós é muito importante também, a gente sabe que a gente não adianta só trabalhar, a gente também tem que prestar contas para a sociedade do que a gente está fazendo. Antes de eu ser delegado de polícia, eu sou servidor público. Se eu colocar inúmeras barreiras para atender o público, eu não estou cumprindo bem minha função. Então, é o que eu digo assim, eu que agradeço a oportunidade, estou sempre disposto e disponível para vocês sabem disso. Peço desculpas até pela vestimenta de hoje, não, mas vocês já conhecem, né? Trabalham conosco há muitos anos, cobrindo polícia, sabe que a nossa vida é assim, graças a Deus foi por um bom motivo, que nesse exato momento estávamos colocando mais um assassino de um crime gravíssimo aí, de um possível feminicídio ocorrido em Novo Hamburgo, no lugar onde deve estar, que é atrás das grades, né? Então, peço desculpas pela correria, mas agradeço a oportunidade sem palavras. Nós que agradecemos, muito obrigado. Estivemos conversando com o delegado Rafael Pereira, vice-diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, falando sobre criminalidade aqui no estado do Rio Grande do Sul e essas ocorrências bárbaras que aconteceram recentemente no nosso estado.